Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Nós estudamos aqui História, Filosofia e Espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, que surge ao final da Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de promover a paz no mundo e evitar que aconteçam os horrores que aconteceram na Segunda Guerra e nas guerras anteriores, nas revoluções tão fraticidas do século XX. Eu trago também para vocês um olhar de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nos fala de uma reunião que ocorreu no plano astral a fim de conduzir a sociedade terráquea para a paz. E também, ao final do vídeo, eu vou trazer uma reflexão de um livro novo que eu estou estudando, que é este daqui, Transição Planetária, por Divaldo Franco e psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Este livro eu tenho a intenção de estudar com vocês, assim como eu estudei o da Santa Teresa d'Ávila, o Castelo Interior. Se você não viu, veja lá. Maravilhosos vídeos sobre a reflexão da Santa Teresa d'Ávila. E agora eu trago esse livro para estudarmos. E já aqui no final eu vou falar para vocês um pouco sobre as questões da ONU que estão relacionadas com grandes obsessões. Nós sabemos que a paz ela é trabalhada pelo plano maior, pelos aqueles que são os colaboradores diretos de Jesus, mas também que são atacados muitas vezes pelas sombras. E aí nós vamos ver a ONU com essa perspectiva maravilhosa de pacificar, mas também trazendo traços de que existe uma interferência negativa que é preciso sanar. Sejam muito bem-vindos a este canal e vamos aos nossos estudos. Que Jesus nos abençoe, encaminhe nosso coração e nossa mente para buscarmos a verdade, à luz da grande lei divina da humanidade. Vamos relembrar então os antecedentes, aquilo que acontece lá na Segunda Guerra Mundial e como a humanidade se sente fragilizada, com uma ressaca espiritual muito grande. Todos os seres que percebem a grosseria, grande grosseria que foi travada, principalmente na Segunda Guerra Mundial, estão nesse estado emocional, psíquico muito cruel, muito tristes, o que vai trazer também a fundação da ONU. Ao término da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído e mais de 70 milhões de vidas foram perdidas. O período ficou marcado por atrocidades cometidas nos campos de concentração, perseguições aos judeus e a outros grupos étnicos, bombas atômicas e batalhas sangrentas. Os custos materiais humanos haviam se revelado altíssimos e evidenciavam a necessidade de se criar mecanismos para impedir que um conflito de tamanha proporção voltasse a ocorrer. Aqui eu trago essas imagens, a primeira no alto da Blitzkrieg, que era o ataque, rápido ataque que Hitler agia quando estava atacando, destruindo tudo que vinha pela frente. E aqui abaixo a bomba de Hiroshima, que foi jogada pelos Estados Unidos lá no Japão e que matou milhares e milhares de pessoas. Então, é dentro deste conceito de dor que surge a ONU, em abril de 1945. 51 estados, na Conferência de São Francisco, assinaram a Carta de Fundação da Organização das Nações Unidas, que teria como objetivo garantir a paz e intermediar os conflitos entre países. Vale lembrar que aqui no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ele traz um trecho falando que existiu no plano astral, ao mesmo período, uma reunião das potências galácticas, onde Jesus é o grande governante também dessa reunião. E se passa nessa reunião uma tentativa de rever os quadros da Terra que estão muito grosseiros, em especial a questão das bombas atômicas que estão se desenvolvendo e que tem um potencial de destruição muito grande, capaz de destruir a Terra e não só a Terra, os outros orbes do entorno. Isso não é só falado nesse livro de Emmanuel, como também naquele outro livro,
a data limite de Chico Xavier. Mas vamos ver aqui o trecho que Emmanuel traz sobre esta reunião. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Então, essa reunião vem decidir os destinos da Terra e mostra aqui claramente que Jesus é o governador do orbe Terra, que tem uma missão de redimir o povo da Terra, que está ainda num planeta de expiação e provas. Então, este é um momento crucial em que a paz, a sensação da necessidade de cura do planeta, buscando a paz mundial, não só é percebida no plano físico, como também no plano astral. As comissões da ONU. Sabemos que a ONU tem o objetivo de pacificar o mundo e sempre nos perguntamos, será que a ONU vem cumprindo seu papel? Aqui nós trazemos outras frentes de trabalho da ONU. Apesar de seu principal objetivo ser manter a paz, a ONU também passou a apoiar e desenvolver uma ampla agenda que contempla a promoção de direitos humanos e do desenvolvimento social e econômico, a proteção do meio ambiente, a promoção de ajuda humanitária e em casos de desastres ambientais e conflitos armados. Então a ONU vem apoiando as populações que estão em risco. Aqui imagens da presença da ONU, com os refugiados, com aqueles que viveram catástrofes. A gente sempre vê essa participação da ONU, porque sabemos que tem pessoas abnegadas que trabalham nesse sentido de direcionar a humanidade por um caminho maior, muito assessorado claramente pelo plano astral, que também trabalha para ajudar a humanidade. Vejam como é ampla a estrutura da ONU. Ela não é somente um órgão pequeno, ela se expande por outras frentes. Ela tem uma Assembleia Geral, que é um órgão deliberativo, que tem como funções principais tratar questões que atinjam diretamente a paz ao redor do mundo. Então, essa Assembleia Geral se destina diretamente a manter a paz ao redor do mundo. Existe também o Conselho de Segurança, o único órgão da ONU cujas decisões são compulsórias para outros países. Seu principal objetivo é manter a paz e analisar e discutir problemas que ameacem a segurança ao redor do mundo e procurar soluções de conflitos. Então, o Conselho de Segurança da ONU ela é deliberativa e ela é compulsória. Quando esse conselho se reúne, os países são obrigados a seguir o que foi determinado nesse conselho. A organização da ONU é muito complexa e existem 192 Estados-membros. Nem todos têm a mesma força. Apesar da ONU ser composta por 192 Estados-membros, apenas 5 países possuem assento permanente no Conselho. E são eles Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Veja o poder desses 5. Além de compor o Conselho Permanente, esses países possuem direito a veto a questões de segurança. Então, se houver um consenso entre os 192 Estados-membros sobre alguma questão de segurança, esses 5 estados podem vetar, podem dizer não. Além dos países com assento permanente, a Assembleia Geral indica 10 membros para compor os assentos rotativos por um período de 2 anos. Então, quer dizer que ainda existem assentos rotativos que vão sempre se modificando. Conselho Econômico e Social também existe lá, que atua na coordenação dos trabalhos voltados ao desenvolvimento econômico e social das nações. Então, existe aqui um apoio econômico das nações, dos Estados-membros, que fazem parte da ONU. E existem outros conselhos ainda. A Corte Internacional de Justiça, também chamado Tribunal de Haia. Trata-se do órgão jurídico da ONU. A Corte Internacional tem o poder de decisão sobre litígios internacionais, inclusive aqueles que envolvem estados não membros.
Então, quer dizer que existe um tribunal internacional que pode julgar os países que estão cometendo atrocidades no mundo. Eu penso que esse tribunal deveria ser mais ativo, porque nós sabemos que existem muitos ditadores tratando de forma a descumprir os direitos humanos no mundo, e nós não vemos muita atuação desse tribunal. Existe inclusive o secretariado que atua na assessoria dos órgãos da ONU. Existe toda uma estrutura que permite a ação da ONU na paz mundial. Então é preciso que essa ação seja mais real. Além dessa estrutura, a ONU possui organismos intergovernamentais e programas voltados para o desenvolvimento dos direitos humanos, questões ambientais, questões de patrimônio, etc. Entre esses organismos estão a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a CNUR. Então, quer dizer que existem todos esses órgãos preocupados com o desenvolvimento das nações, a nível de trabalho, a nível de saúde, a nível de desenvolvimento da agricultura, a nível de desenvolvimento da cultura. Então, é preciso que a gente perceba que existe toda uma estrutura voltada para a paz no mundo, mas que a gente deixa muito a desejar quando percebemos que existem ainda tantas tragédias no mundo. Aí nós perguntamos, será que não está ao alcance da ONU solucionar os problemas da humanidade? Nós, espíritas, sabemos que os problemas da humanidade não podem ser sanados com uma ordem autoritária de cima para baixo, como eles estão muitas vezes prevendo uma agenda de 2030 que vai impulsionar o desenvolvimento do mundo para a paz, para a tolerância, para o respeito ao meio ambiente, quando sabemos que existem muitas questões econômicas, muitas disputas de poder por órgãos que fazem parte, por países que fazem parte das nações e que muitas vezes deliberam a revelia dos interesses daqueles que estão em sofrimento. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe, que nos dê boas notícias sobre o destino do mundo, que os nossos irmãos, guias e mentores que auxiliam o trabalho de Jesus venham ao socorro da humanidade, que ainda está em muito sofrimento, principalmente nesse momento de transição para um mundo de regeneração, onde nós observamos ainda muita dor. Vamos nos unir em paz, em amor, em bons pensamentos, para que, limpando a nossa psicosfera e a psicosfera do planeta, a egrégora do planeta, possamos contribuir também para a melhoria do mundo. Eu vou ficando por aqui com esse estudo da ONU, mas eu já deixo aqui um pouco uma dica do que nós vamos ver no próximo estudo, que fala da transição planetária, pelo livro do Divaldo, como eu citei no princípio, que existem dados importantes para que a gente possa compreender, por exemplo, por que a ONU dá-nos a impressão que deixa a desejar na sua atuação. Porque sabemos que existe a força da luz em trabalho neste momento no planeta, mas as sombras também trabalham. E aqui está descrito na introdução do livro Transição Planetária. Vamos ver aqui o que Manuel Filomeno de Miranda nos fala na página 13. Aspas, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então aqui ele nos fala dos espíritos iluminados que estão auxiliando nessa caminhada e com certeza auxilia também aqueles que de bom grado, coração pleno, aberto para a paz, trabalham nos órgãos assim como na ONU.
não é? E aí, mais na frente, na próxima página, na página 14, ele nos chama a atenção para outros espíritos que estão perturbando a ordem, o planeta Terra. Então, ele fala aqui, ó. Logo após, referimos-nos ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação de novos obreiros terrestres, os voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes que se comprazem em manter o terrível estado atual de aturdimento. Então ele mostra nesse livro que existe também o trabalho das sombras, de espíritos que estão buscando impedir a transição planetária e estão trabalhando no sentido inverso de destruir a grande obra regeneradora do planeta. Então, ali dentro, nós observamos que dentro desses órgãos existem também aqueles que querem prejudicar a nação, tumultuar o planeta nesse momento de transição. É por isso que nós precisamos orar muito, estar atentos aos nossos pensamentos e vibrar positivo, para que a gente consiga atravessar esse momento de dor com mais paz e com mais alegria, sendo, portanto, acolhidos por Jesus nessa transição. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta para que possamos crescer juntos e não se esquece, se inscreve no canal e até mais.